Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Como vocês sabem, eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América. Que eu bebi um pouquinho de água. É água com gás, irmãos. Eu tô com um pouco de sede. Adivinha o que eu fiz hoje? Eu fiz beiju. Aí eu tô com muita sede. Bom, irmãos, vamos lá. Tapioca, como muita gente conhece tapioca, né? Vamos lá, sem mais delongas, vamos ler aqui Ezequiel 24, tá? Aqui fala a panela. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse dia. Propõe uma parábola à nação rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe a panela para esquentar, põe-na e derrama-lhe a água, ponha dentro dela os pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Enche-as de ossos escolhidos. Toma o que há de melhor no rebanho. Empilha lenhas debaixo da panela. Faz-lhe ferver bem e cozinhe-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne, pedaços a pedaços, não caia sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada, ela o pôs, não o derramou sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha nua, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira. Amontoa a lenha e acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, que os ossos sejam queimados. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. Brilhe o seu cobre, funda-se as suas impurezas e se consuma a sua ferrugem. Ferrugem é pecado, tá, irmão? Vão todos os esforços, não saiu dela a sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: serás assim e o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir esse último versículo, olha. Conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui vocês vão... Essa palavra aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês. O que Deus me mostrou sobre Brasília, tá? Hoje pela manhã o Senhor me deu 3 visões sobre o Supremo Tribunal Federal. E eu vou estar contando para vocês. Ai, irmãos, um minutinho, eu tô com a minha garganta pelando. Uma das visões que o Senhor me deu sobre Brasília, eu vi uma panela grande
Peraí, acho que eu vou escrever aqui uma coisa que eu preciso falar. Uma panela grande na Praça dos Três Poderes, ali onde está mais ou menos, sabe, não tem aquela estátua, a escultura da Justiça? Então, mais ou menos no meio da praça, eu vi uma panela grande de ferro, assim, preta, e tinha muita lenha debaixo, fervendo, cozinhando ossos, muito ossos. E era grande, ela mais ou menos assim, do tamanho de uma caixa d'água aí, mais ou menos de 500 litros, ou de 1000 litros, mais ou menos. Por aí, esse tamanho. A panela era muito grande que estava cozinhando, e eu olhava para dentro daquela panela e eu via muitos ossos. E depois, o Senhor me mostrou aquela escultura, né, da Justiça, né, uma estátua grande que tem ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, aquela estátua, e aquela estátua, ela tá coberta os olhos, você vê que ela tá coberta os olhos. Depois eu vou deixar essa, na introdução do vídeo, eu vou deixar a capa do vídeo, eu vou colocar essa imagem dessa estátua, né, pra vocês verem. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas eu tô falando mais sobre isso, porque depois eu tenho essas 3 visões que eu vou contar pra vocês. Resumindo, então, quando eu olhava pra estátua, que eu chegava perto dela, a venda daquela estátua saía. Quando ela saía, eu via os olhos dela, os olhos da estátua, como se fosse, assim, parecido com o meu. E aí eu olhava pro Supremo Tribunal Federal. Quando eu olhava pro Supremo Tribunal Federal, eu via as luzes todas apagadas do Supremo Tribunal Federal. E eu falava assim, mas que estranho, o Supremo Tribunal Federal tá com as luzes todas apagadas, como se não tivesse mais ninguém ali, tava todas apagadas. E depois o Senhor me mostrou, eu olhava pro mastro da bandeira brasileira, a bandeira que tá na Praça dos Três Poderes, tem a bandeira do Brasil grande, no mastro assim preto, e tem a estátua, né, da Justiça, né, uma escultura grande com a venda. E eu vi a panela no meio e eu vi a bandeira, eu vi ela descendo. Eu vi a bandeira do Brasil descendo ao mastro, tá? Ela descia. Agora, excuse me, porque essa água aqui tem gás. E agora eu vou contar pra vocês o que Deus me mostrou hoje, irmão. Eu não queria ver, sabe? Você tá vendo a visão, você não quer ver? Eu tava desse jeito. Hoje de manhã era por volta aí de 6 da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Deus tava me mostrando. Deus abriu minha visão dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei dentro do Supremo Tribunal Federal e naquele momento ia haver um julgamento que o Supremo Tribunal Federal ia fazer e que eles tinham recebido muito dinheiro para fazer esse julgamento. E eles tinham que fazer aquilo, porque eles já tinham recebido a grana. E eram todos, a grana era dividida para todos, tá? Então, eles tinham que fazer. Então, começou aquela falácia deles lá, né? Julgando. Eu não sei qual era a empresa, qual era o processo, eu não sei. Eu sei que era um julgamento. Então, quando começou aquele julgamento, as pessoas, os advogados e as pessoas que estavam no plenário, lá do Supremo Tribunal Federal, eles ficaram indignados porque aquela causa não era para ser absolvida, né? Ela era para ser julgada ao rigor da lei e os culpados teriam que pagar. E aquilo era muito injusto acontecer aquilo. Então, começou uma zombaria. Eu vi um advogado que ele vai assim no meio, onde tá, por exemplo, tá aquele quadrado, né, onde tá os juízes, e um advogado, ele ia no meio para defender aquela causa. E aí o advogado viu que ele perdeu a causa, ele começou a zombar dos ministros. Então, todos que estavam sentados nas arquibancadas, lá dentro do Supremo Tribunal Federal, começavam a zombar todos os ministros. Eles foram zombados, hostilizados, eles foram, sabe, escarnecidos ali dentro mesmo do Supremo Tribunal Federal, naquele momento. Então, ninguém ficou com medo, não. Todo mundo zombou mesmo com força. E aí, claro, tinha televisão, tinha as coisas lá, tudo lá.
E aí terminou, encerrou aquele plenário, né? Aquela sessão. E aí eles se juntaram, né? Eu vi quando eles se juntaram e disseram: vamos fazer uma reunião para punir todos aqueles que zombaram de nós ali no plenário, onde estava julgando aquela causa lá, e que nós não conseguimos, que nós fomos muito zombados, hostilizados, e foi uma vergonha para todos do Suprema Corte. Então eu via eles, saíram de dentro do Supremo, eu acompanhava eles se juntaram e foram como se fosse num hotel. Eu vi eles numa mesa enorme, grande. Essa é a segunda visão. Eu vi eles numa mesa enorme, uma mesa assim, ela era muito comprida, mas os cantos dela era meio redonda. E eles sentaram todos lá, e eles estavam discutindo como que ia fazer para punir todas aquelas pessoas que estavam zombando dele no tribunal, quando ele estava julgando aquela causa, que eles já tinham recebido muita bufufa, para julgar aquela causa a favor de quem o pagou. E aí, eles se desentendiam. Aí eles mesmos se zombavam um ao outro, eles se agrediam um ao outro nessa reunião que eu via. Eles se agrediam e falavam, zombavam, riam da cara do outro, e era uma zombaria generalizada. E aí terminou que eles não conseguiam entrar em consenso, não entrava em concordância com nada para punir aquelas pessoas que tinham zombado deles ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, daí eles saíram daquela mesa e eu acompanhava eles também. E aí eu vi ele na recepção do hotel. Eu vi a recepcionista e via eles sentados. Alguns deles que eu lembro. Eu lembro do Bensola, do Toffoli, eu lembro do Barroso. E aí vai, os outros também, tá? Todos eles estavam ali sentados na recepção do hotel. E aí a recepcionista começava a zombar dele, os empregados do hotel começavam a zombar deles, hostilizando eles também, igual fizeram dentro do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas que estavam hospedadas naquele hotel começavam a zombar dos ministros também. Uma zombaria que aí eles começaram, eles próprios, a se agredir. E começaram a falar e dizer, foi tua culpa, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Começaram a se acusar um ao outro e falavam, é você que fez isso, você que fez aquilo. E aí todo mundo estava sabendo de tudo que estava acontecendo, porque eles acabaram batendo a língua nos dentes, ou seja, igual o sapo espumando, né? Eles começaram a se agredir entre eles e começaram a abrir a boca e falar, olha, foi por isso, foi por aquilo, foi fulano isso. E falava, eu não sabia exatamente o motivo, né, a causa na hora, no momento do que eles falavam, mas eu sei que eles se acusavam e faltava era se bater, viu? Eles faltavam era se bater. Então, tipo assim, eles jogavam tudo perna pro alto, né? Eles, Haricei, como diz, chutavam o pau da barraca. Era isso mesmo que eles faziam, chutavam o pau da barraca e se agrediam na frente dos empregados, na frente dos hóspedes, na frente das recepcionistas, na frente de todo mundo dentro daquela recepção daquele hotel. E aí eu me despertei, eu falei, meu Deus, é o Supremo Tribunal Federal, senhor? E aí porque na primeira visão, né, você vê, mas aí você ainda não tem aquele discernimento. Quando você desperta daquela visão, aí você se dá conta, uau, era o Supremo Tribunal Federal, eu estava dentro do Supremo Tribunal Federal, aí depois eu estava nessa mesa de reunião, e agora eu estou aqui no hotel, eles estão aqui brigando, discutindo, e o negócio era feio, era uma discussão, todos abriam a boca, todos queriam ter razão, e nenhum tinha razão, essa que é a verdade, e era uma zombaria generalizada. Então, essa Suprema Corte, ela vai ser desmoralizada por completo. Vai começar a zombaria dentro do Supremo mesmo, depois eles vão tentar fazer uma reunião para punir os que zombaram, mas entre eles não se entendem, eles começam a bater um no outro, tipo, bater no sentido, com palavras assim, se acusar uns aos outros, e depois eles estavam na recepção do hotel, acho que estavam esperando não sei o quê.
Eu sei que a recepcionista começou, eu lembro bem que a recepcionista começou a zombar deles, e depois os empregados todos, e depois os hóspedes todos, e foi aquele quebra-pau, palavra para um lado e para o outro, e entre eles, ninguém tinha razão, e aí começaram a se acusar um ao outro na frente dos empregados, na frente de todo mundo, e sei que foi uma quebra-pau dentro daquele hotel. Foi isso que eu vi hoje pela manhã. Hoje é 20... Nunca sei o dia. Eu nunca sei o dia. 20 e pouco, 20... Não sei, irmão. Bom, estamos no mês de março, terminou hoje, é quinta-feira. O carnaval terminou ontem, quarta-feira. Mas, anyway, eu não olhei o dia. Então, irmãos, foi isso que o Senhor me mostrou sobre... 20 não, hoje é 5, lembrei. Hoje é 5 de março. Eu lembrei que hoje eu tenho um monte de conta para pagar. 5 de março de 2025. Foi isso que o Senhor me mostrou sobre o Supremo Tribunal Federal. Lembrando para vocês que eu já tinha falado em outros vídeos, que embaixo daquela Praça dos Três Poderes tem uma estátua grande do Baphomet. Ela tá como se fosse numa loja de vidro, mas tem uma cortina. Você não sabe, eles passam ali debaixo o tempo todo e você não vê. Então, eu via o pessoal do Supremo Tribunal Federal indo lá nessa sala e se curvava na imagem lá do Baphomet e adorava o chifrudo, o capeta, tá? Eles são todos satanistas. E esse cabeça de ovo eu já vi várias vezes Satanás incorporado nele. Já vi, Deus já me mostrou várias vezes. Às vezes eu tava orando, nem lembrava de Alexandre de Moraes, e o Senhor me mostrava esse homem surtando, né? Surtando aí dentro da Suprema Corte. Eu vi ele surtando, né? Endemoniado. E depois eu vi ele caminhando assim, tava assim caminhando, como se fosse na Praça dos Três Poderes. Ele vinha caminhando com aquelas capas, zona preta lá dele, aquela cabeça lá de ovo dele, todo de pretão. E aí eu olhava pra ele, ele vinha caminhando. Aí Deus falava assim: esse aí é Satanás, tá bom? Então, irmão, foi essas 3 visões que o Senhor me deu hoje de manhã sobre o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, aí tá na mão do Senhor. Se vai cumprir, aí tá na mão do Senhor, tá? Eu creio que quem mostrou pra mim foi o Senhor dos Exércitos. Então, se cumprirá. Um beijo no coração, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada um. Se você tiver vontade no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque meu canal ele não é monetizado, então ele não tem muita visualização, ele não é indicado para nenhuma pessoa por causa que ele não é monetizado. Eu tirei a monetização dele. Então, compartilha para que outras pessoas possam saber o que Deus tem falado, entendeu? E que quando isso cumprir, vocês vão estar lembrando daquilo que eu já tenho falado para vocês. E outra coisa, Deus também, ele sempre confirma aquilo que a gente fala, ele confirma na boca de outras pessoas para que o profeta não fique também como um mentiroso, né? Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso e louvado seja o nome do Senhor. Então, a justiça vai vir para o Brasil, vai vir, eles vão ser julgados, entendeu? Esse Supremo Tribunal Federal, ele não vai resistir, ele vai ter que sair, porque ele não vai... eles não vão suportar tanta pressão das pessoas, entendeu? Do povo brasileiro, tá bom? Um beijo, fica na paz.